Nós tivemos vários profetas como Moisés e Eliseu e tantos outros que tiveram momentos de milagres e momentos assim extraordinários, mas me chamou a atenção o Elias, o profeta Elias. E ele é um homem muito importante na Bíblia, e nós temos aqui alguns capítulos dedicados a ele, o capítulo 17 de 1 Reis, do primeiro livro de Reis, capítulo 17, 18, 19, essa sequência, depois o primeiro capítulo do 2 Reis, onde ele é arrebatado ao céu. E ele viveu muitos milagres extraordinários. Fiquei pensando, olha, igual o Elias, só o Paulo, o Pedro, já nessa outra fase, tá? Nessa fase assim, mais onde o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, e as coisas acontecendo assim de uma maneira extraordinária sobre todo o povo. Mas no tempo de Elias, não era assim para todo mundo. Eram algumas pessoas que tinham um chamado muito especial, no caso dele, como um profeta, e que nesse momento, inclusive, na vida dele, essa fase da vida dele que aparece aqui nos livros dos reis, ele era um profeta nacional. Ele profetizava para os reis, ele profetizava para a nação. Então, naquele tempo o reino estava dividido, os judeus ou os israelitas estavam divididos em dois reinos, né? E era o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. E ele viveu mais focado no reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e naquele momento era o reinado do rei Acabe. Tá? Acabe deve ser o quarto ou quinto rei de Israel, depois de Jeroboão, e foi um homem muito mau, e foi uma sequência de reis que desobedeceram a Deus. E Acabe, a Bíblia diz assim que, além dele andar nos pecados dos seus pais, ele foi pior ainda. Ao ponto de haver uma lamentação de Deus aqui, dizendo assim, nunca houve uma pessoa tão ruim, um rei tão ruim quanto ele, ao ponto de, além de fazer os males dos reis anteriores, fez pior, e ainda ele se vendeu para a idolatria, ele se entregou para a idolatria, se deixou levar por uma série de influências, inclusive, numa mulher com quem ele se casou, que era uma feiticeira, Jezabel, que era uma estrangeira, né, lá da terra da Fenícia, que era da terra de Sidom, né, filha do rei de Etbaal de Sidom. E então, ele, controlado por essa mulher, deixou ela tomar todo o controle, e a Jezabel, então, impõe ali o culto pagão de uma maneira tão séria, ao ponto de matar os profetas do Senhor. Matar os profetas de Deus e sustentar os profetas de Baal, ao ponto dela ter na mesa dela, diz aqui, na mesa que é no sustento dela, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá. Olha, 850 profetas que comiam lá no palácio do rei, ou comiam da comida lá sendo sustentados pelo palácio para profetizar, tá? E para dirigir o culto a Baal. E a gente fica imaginando o culto a Baal, um povo ignorante, um povo que não sabe o que queria, e tinha lá um ídolo, eles ficam olhando para ele, falando com ele, e falam, mas por que adorava o Baal? Né? Mas não era bem assim, gente. Eram poderosos feiticeiros, homens feiticeiros de altíssimo nível, sabe? Lembra que, voltando à história de Moisés, quando ele foi falar com o faraó, o primeiro sinal que ele fez diante de faraó foi que ele jogou aquela vara que ele tinha no chão, e a vara se transformou em cobra, lembra disso? Né? O faraó falou, isso aí meus magos e feiticeiros também fazem. É mesmo. Aí chamou os feiticeiros e eles fizeram. Já imaginou o poder do inferno que havia naquele lugar, ao ponto de eles transformar um pedaço de pão em cobra, né? Em serpente? Acho que vocês nunca viram aqui no Brasil, tá? Existe, mas estão meio escondidos, estão por aí, tá? Tem gente muito forte na feitiçaria. E em outros lugares que eu já passei, inclusive na África, em outros lugares onde isso é muito real, muito até explícito, tá? É mais comum até essa questão da feitiçaria nesse nível de milagre. E os profetas de Baal provavelmente era assim. E nós vamos deduzir durante a história aqui ao ponto deles aceitar até um desafio de descer fogo do céu. Ninguém faria esse desafio se fosse só simplesmente olhar para um pedaço de pau de madeira e ficar adorando sem sentido. Eles tinham um poder espiritual, não era de Deus. Mas esses poderes malignos vinham no momento em que a nação estava em decadência espiritual, e aqueles poderes atraíam. Porque esses cultos pagãos não era só culto. Na verdade, era uma verdadeira orgia. Tá?
Então, tinha ali os prostitutos cultuais, tinha as prostitutas, tinha as sacerdotisas, e aquilo lá era uma salada de mistura dessas orgias, onde bacanais, onde tudo acontece, e naquele momento ali, ficava em transe, havia toda uma questão, até atrativa também, porque aconteciam umas coisas assim, sobrenaturais, tá? E assim, então, o povo começou a ser atraído. E parece que os profetas de Deus não estavam fazendo tudo isso. De repente, os profetas de Deus já estavam assim, mais silenciosos, não acontecia tanto milagre. E eles faziam milagres, não de Deus, mas faziam algumas coisas extraordinárias. Tá? E extraordinárias ao ponto de atrair o povo. Então, quando a gente lê o texto, fica imaginando a questão religiosa só, mas havia por trás um alto nível de feitiçaria. Bom, mas o povo estava numa decadência muito grande. E nós queremos saber o segredo de uma vida de milagres. Elias teve uma vida de milagres. A biografia de Elias é repleta de milagres. Nós temos aqui nesses 3 capítulos, 3 ou 4 capítulos, várias ações. E cada ação dessa envolve um milagre ou algo sobrenatural que aconteceu. Sabe o que Deus está querendo dizer para começar? Ele quer dizer que Ele quer que você tenha uma vida sobrenatural na presença dEle. Deus está dizendo que Ele quer que você tenha uma vida de milagres na presença dEle. Uma vida sobrenatural, uma vida onde você vê o invisível, uma vida onde você ouve a voz de Deus, onde você segue a voz de Deus, e obedecendo os comandos de Deus, você vai fazer coisas extraordinárias. Sabe o que Jesus disse? Se você crê em mim, você vai fazer os milagres que eu fiz, as coisas que eu fiz e coisas maiores, porque eu vou para o Pai, e de lá vou poder derramar o Espírito Santo, e vocês todos terão o mesmo poder que tinha Elias. Amém? Deus quer isso. E Elias, então, começa um ministério maravilhoso, que ele aparece aqui no capítulo 17, simplesmente aparece, não fala de que família que ele era, quantos anos ele tinha, não, só simplesmente fala assim, olha, chegou ali o Elias, 17, capítulo 1 de 1 Reis, diz assim, ora, Elias de Tisbe, que era o tisbita de Gileade, em Gileade disse ao rei Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha, guarda bem, Elias então ele aparece logo pronunciando um juízo contra o reino de Israel. Dirigindo essa palavra a quem? Ao próprio rei. Ele falou para o rei Acabe, olha, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. O Acabe não servia, ele servia. Amém? Você serve a Deus, amém? Então você pode falar no nome do Senhor que você serve. O Deus a quem eu sirvo, o Deus de Israel, e não vai cair orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, ele diz assim, quando eu falar vai chover. Por enquanto não vai mais chover. Ele fechou os céus, minha gente. Fechou os céus. Sabe que é todo um território como aquelas nações ali, dependia da agricultura, dependia da agropecuária. Sem chuva, como que faz? Tá? Eles não tinham outra alternativa, é só aquela. Então, a seca seria terrível para eles. Ele falou, então, o juízo é a seca. Vocês não vão poder, vocês vão ter muita dificuldade, vai ter fome na terra. E a partir daí, então, nós vemos o cenário se desenrolando, onde o rei ouviu aquela palavra, não sei se ele creu, mas a coisa aconteceu. Parou a chuva, e Elias sabia que ia ser perseguido, e certamente, do jeito que funcionava a política naquele tempo, a Jezabel e o próprio Acabe, e eles iam perseguir Elias ali, porque, afinal de contas, ele que, na cabeça dele, seguiu Elias é que provocou a seca, então vamos acabar com ele para acabar com a seca. Mas não era bem assim. Porém, de qualquer forma, Deus falou para o Elias assim, aí vem a palavra do Senhor Elias. Guarde bem, veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a palavra do Senhor dizendo, esconda-se perto do riacho de Querite. Tá? Isso está no versículo 3, do capítulo 17, lá ao leste do Jordão. E no versículo 4 fala, você vai beber da água do ribeiro, daquele riacho. E eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Começa um grande primeiro milagre. Primeiro o céu já estava fechado, ainda tem a chuva. Agora eu falo, você vai para um lugar, vai ter um ribeiro ali, você bebe da água. Vai bebendo. E você fica tranquilo, porque eu já ordenei aos corvos para o alimentar. Interessante, irmãos. Deus arrumou os corvos garçons. Amém? Amém? Alguém foi servido por corvo aqui?
Aleluia, né? Não sei se deu gorjeta para o garçom, né? Mas o garçom estava lá. Tem corvos, era a equipe de corvos que chegava. E, vamos continuar lendo. Versículo 5 diz, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, ficou lá. Versículo 6, olha, os corvos lhe traziam pão e carne. Olha que mordomia. De manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Amém? Tinha o breakfast, né, de manhã, pão e carne, olha. A gente só come só um pãozinho com manteiga, né? Elias era pão e carne, gente, de manhã. Aleluia, né? Como é bom obedecer a Deus, né? Todo mundo passando fome e Elias comendo pão e carne. O pessoal com sede e bebendo da água do ribeiro. Vale a pena obedecer a Deus, amém? Aleluia. E os corvos então chegavam ali, serviam Elias agradecia, e eles voltavam à tarde e traziam mais pão e carne. O texto é muito resumido, não sabemos onde o corvo pegava o pão e carne, só sei que trazia. Então, fica no céu, você pergunta para Elias como é que foi, se ele sabia, ou para Deus, como é que os corvos tinham pão e carne para trazer. Mas eles tinham, né? Ou Deus criava o pão e carne, ele punha no bico deles, ou eles pegavam de algum lugar que tinha lá, não sei como que era. Sei que o Elias tinha pão e carne. Está na palavra, sim ou não? Você crê nisso? Sabe que primeira lição que Deus está dizendo aqui? Primeira lição. Deus usa até os improváveis para te abençoar. Deus usa os improváveis. Você imaginou? A coisa mais improvável que você pode imaginar é corvo trazer pão e carne. Se não me engano, o corvo é carnívoro, né? Ou não? Sei lá, deve ser, né? Eu não entendo muito bem de ave de rapina, mas deve ser. Bom, a pessoa, ele trazia carne. Olha, o corvo trazia pão e carne. Deus usa até os improváveis. Está dizendo, Deus vai usar pessoas ou situações para te abençoar, coisas que você nem espera. Deus usa até os improváveis para abençoar a sua vida, por causa que você é servo do Senhor, está diante do Senhor, obedecendo ao Senhor, e Deus vai usar pessoas ou situações que você nem imagina, os mais improváveis, e você vai ser abençoado em nome de Jesus.